Você já pensou em mudar o mundo? Acabar com a fome, desigualdade, insegurança e tantos outros problemas da nossa sociedade? Lutar por justiça, emprego, moradia e educação? Não se conforma com os problemas do nosso país? Então, chegou a hora de agir. A política é a chave da mudança e você é o responsável pela transformação. Começa agora o primeiro reality show de política do mundo. Após milhares de inscrições, foram escolhidos 12 participantes que enfrentarão o maior desafio de suas vidas. Como deve ser um bom político? Quais características ele deve possuir? Os participantes passarão por provas individuais e coletivas, sempre avaliadas por políticos experientes e de diferentes linhas de pensamento. A condução do programa será feita pelo Márcio França, político experiente, tendo ocupado os cargos de prefeito, deputado e governador do estado de São Paulo. Você aí de casa vai descobrir que a política é feita para todo mundo. Vamos juntos mudar o nosso país? Sejam muito bem-vindos ao quarto episódio de O Político. Nós já ultrapassamos a metade do primeiro reality de política no mundo. Seu candidato ainda está na competição? Pois é, conta pra gente, pra quem vai a sua torcida? No episódio anterior, os candidatos Roberto e Thaís, como você viu, foram eliminados. A competição está afunilando. Os candidatos precisam se esforçar muito mais para alcançar a final. E na prova coletiva de hoje, nós vamos falar do futuro. Mais especificamente, o futuro dos nossos jovens. Quase um quarto da população brasileira é composta por jovens de 15 a 29 anos. Quase 50 milhões de pessoas. Durante a pandemia, os jovens foram os que mais sofreram com queda de renda. Infelizmente, a falta de oportunidade de renda pode levar as pessoas a tomar decisões erradas, até entrar na vida do crime, PCC, enfim. Como evitar que os jovens sejam adotados pelo crime organizado? Por outro lado, o que fazer com aqueles que cometem crimes violentos? Diminuição da maioridade penal. É polêmico. Pode ser um caminho? A partir de qual idade um jovem pode e deve trabalhar? Agora, a missão é de vocês. Vocês vêm conosco e vão curtir o quarto episódio de O Político. Bem, agora vamos ao sorteio. Como vocês sabem, na regra já está estabelecido, quem já foi líder não pode ser líder duas vezes. Então, nós vamos começar aqui com o sorteio e aqui dentro já colocamos os nomes só dos 4 que podem ser líderes. Vamos ao primeiro líder. Lorane Mariano, você está escolhida como líder desse próximo bloco. E do outro lado, Júnior Freitas, vai ser o outro líder. Agora vamos sortear, portanto, para onde vão cada um dos participantes. Primeiro, Lara Barbosa, vai escolher. Depois, Vitor Alves. Heber Farias. Depois, temos Daniele Rabelo. Temos 2 ainda. Então, na ordem, Bruna Donini. E para finalizar, então, sobrou a escolha do Ronald Scarpim. Bem, não custa lembrar a todos vocês que vocês têm agora 30 minutos para estudar o tema e depois vocês têm 10 minutos para a apresentação. Vocês têm que tentar se encontrar aí, tá bom? Boa sorte para todos vocês e para todos os torcedores também. Esse tema, tipo, mano, tô engasgado pra falar. Tipo, eu acho que é um momento que eu preciso falar. Eu acho que a gente tem uma questão bacana aqui, que seria o Júnior começar. Que muita gente na política, né, mano, tem muita estatística, são números. Muitas vezes eu vejo até em jornais, parece apelativo, às vezes, falando, não são números, não são dados, são pessoas. Mas é a verdade. Você tem alguma coisa anotada aí? Como é os jovens antes da criminalidade e após a criminalidade, depois de estar ali na vida do crime, a gente dividiu o primeiro tópico antes da criminalidade, o segundo tópico depois da criminalidade, e a solução segue a mesma lógica. Como você, acho que aqui de todos nós, tem mais experiência, já vivenciou isso, já conviveu com quem entrou no crime ou com quem saiu do crime, começar esse primeiro tópico abordando alguns temas como a extrema pobreza, né, no caso, que aí poderia ser um tópico super importante para adentrar na criminalidade, e aí trabalhar família disfuncional, que aí, no caso seria a violência contra a mulher, vícios e a falta de vínculos afetivos. Certo. A educação de qualidade também, que entra muito,
e o mercado de trabalho. E aí, conforme a Lara falou, na terceira e na quarta parte, que a gente preparou, seria mais a gente entrar na questão da solução. Então, em cima daqueles 3 tópicos que a Lara tinha te falado, que é da extrema pobreza, as famílias disfuncionais e a falta de educação de qualidade, aí a Lara vai entrar com soluções para esses 3 tópicos. Alguém tem, não sei se você tem, eu ouvi dizer por cima que dá pra gente pesquisar, que no Brasil parece, se eu não me engano, aproximadamente gastos 9 mil por interno da Fundação Casa, e quando é investido na educação é bem menos. Agora uma questão que eu acho que seria interessante seria inverter. E aí, Lara, você fala se tá à vontade com isso. Que eu queria pegar a parte de soluções, que no caso seria o que eu pegaria a quarta parte, colocaria soluções de quem já tá lá, né? Quem já foi preso. Eu queria pegar, na verdade, a prevenção do que ainda não estão. E talvez também, para deixar numa dinâmica de encerramento, eu sei que fica, tipo, não ficaria numa hora e assim, só que talvez isso até ajudaria na dinâmica, do tipo, vai, volta, sabe? Sim. Terminou, eu finalizei, volta pra você, dá o recado pra quem tá em casa, porque se você tá aqui, vários favelados conseguem estar também. E aí, pessoal? Estão preparados? Sim. Parados. Essa tá chegando na metade para pro fim, né? Legal. Como é que é o nome do grupo? Esperançar. Esperançarmos. Esperançar. Esperançar. Sim, tá bom. Ótimo, legal. É uma esperança. Todo dia. Pelo menos rima com Márcio França. Aí. Legal. Bacana. Boa sorte pra vocês aí, viu? Valeu, Márcio. Obrigada. Falou. No grupo, eu tava pensando e eu tô muito feliz. Nossa, gente, Eu trouxe algumas ideias aqui, acho que a gente consegue contribuir bastante. Eu agradecer vocês por terem me escolhido. Gente, olha na o verdade. privilégio, nós 3 juntas. Nós É. 3 juntas. Isso aqui é quase uma semifinal, né? Vocês sabem, né? A gente ainda orou por isso Oramos hoje no por isso hotel. hoje no Oramos hotel. juntas. E como que vocês estão pensando em organizar os pensamentos? Agora a gente pra vai conversar. nosso A gente plano vai e usar aqui o etc. dom de todo mundo. Ó, Todo eu mundo vai gostaria brilhar. muito, por uma questão até do que eu li sobre a criminalidade, da juventude, risco e tal, se a gente poderia reverter essa injustiça que é feita. A gente pode chamar um grupo de justiça? Pode. Com A certeza. pedido deles? Eu acho que é bem Acho que calhar com o representando tema. eles. Com o tema, é. Inclusive, acho muito justo a gente chamar de Representando justiça. totalmente eles. Você Eu tá tenho alguns confortável? levantamentos que eu fiz de alguns dados e acho que dá pra construir uma narrativa bem emocional e que puxa um pouco pra realidade do Brasil, então acho que eu posso iniciar a fala assim, com certeza. Eu idealizei um projeto de crianças e adolescentes com base na cidadania e no discipulado cristão. E lá, junto com outras mães, quando começou a movimentação dos meninos, né, do tráfico, assim, na comunidade, e começaram a montar alguns polos em torno do conjunto. E a gente criou o projeto Amo Crianças da Vila Ema, gente, todo dia, depois das 6, fazia aulas de leitura, a gente montou um clube do livro. E a gente começou a investir em como fazia para levar os meninos para fora, como criava sonhos na cabeça de quem só conhecia a realidade, por exemplo, do próprio pai. E aí os pais falavam, tia Dani, eu não quero que meu filho seja traficante. Ali eu vi que eu precisava engajar na política se eu quisesse ver a transformação social acontecer no território de verdade. Até hoje essas mães estão comigo. Ronald, como a gente combinou, você começa, depois vem a Bruna, tá? Depois vem a Dani e eu encerro. Mas isso não impede de, no momento oportuno, você complementar uma fala, Bruna, Dani, complementar a fala aí de cada um. Justiça! Justiça! Pelos Justiça! jovens! Justiça! Pelos jovens. E aí, pessoal? Nossa. Caramba, hein? Reta final. É. Agora não tem espaço para nenhum tipo de titubeada, né? Como é que ficou o nome do grupo? Justiça! Justiça. Justiça. Legal, então Pelos temos aí jovens. Justiça, Esperança. Vocês, cada um vai ter aí os seus minutos para poder expor. E a gente quer muito que vocês possam demonstrar que a gente acertou aí na escolha, tá bom? Boa sorte aí todo mundo, tá? Obrigada. Valeu. Obrigada. Bem, agora é a fase dos grupos. Nós vamos escolher quem dos grupos se saiu melhor. Cada grupo vai fazer a sua apresentação. Nós vamos escolher os melhores. Então, o primeiro grupo, Justiça, pode entrar. Olá, Márcio. Acho que antes da gente abordar o tema do dia, que é a criminalidade na juventude, o que a gente pode fazer, as causas, é muito importante a gente lembrar que o Brasil é um país extremamente desigual. A gente vem de uma nação que tem muitos resquícios ainda da escravidão. A gente tem muita diferenciação, não só socioeconômica, mas também racial.
E acho que é muito bom a gente pontuar isso e lembrar das pessoas esse grande abismo que a gente tem. E muitas vezes, como a gente sabe, a gente convive socialmente, a gente tem muitas questões econômicas que de vez em quando ditam onde uma pessoa vai poder entrar, como ela vai poder se portar em determinados lugares. E isso é um grande impacto nas nossas crianças, porque os jovens são massacrados pela mídia, o marketing incisivo de bens e consumo, e muitas crianças muitas vezes não têm nem o que comer nas suas casas e não têm acesso a outros diversos bens que elas gostariam de ter, como um videogame, um tênis, muitas vezes. Então é importante a gente pontuar esse problema socioeconômico que a gente tem no nosso país e lembrar que essas crianças, elas nem sempre são culpadas pelo que elas fazem, mas muitas vezes elas são vítimas. Eu estava vendo que os nossos últimos levantamentos foram pela Presidência da República em 2013 e depois pelo IPEA em 2015. Nessa época a gente tinha 21,1 milhões de jovens, dos quais 15,2 mil estavam em instituições socioeducativas. E muitas vezes esses jovens eram negros, segundo uma pesquisa de 2003 ainda, de outros números, né? Mas nessa época, quando fizeram esse recorte racial e social, mostrou-se que 60% dos jovens eram negros e outros 66% eram crianças que vinham de famílias em situação socioeconômica muito carente. Então é muito importante pontuar isso para a gente entender que, né, a gente tem esse discurso sobre a maioridade penal, mas a gente está tentando estancar num lugar onde não é onde acontece o sangramento. A gente precisa incluir essas crianças. E acho que ninguém melhor do que a Bruna aqui para falar sobre o que define uma criança, um jovem, um adolescente. A gente tem que começar pontuando quem são crianças. Crianças são pessoas até 12 anos de idade incompleto. Dos 12 aos 18 são os adolescentes. E de 15 a 29 são chamados de jovens. As causas que geram a entrada desses adolescentes na criminalidade é a desestruturação familiar e o envolvimento com entorpecentes. O que a gente tem hoje que protege essas crianças ou também que aplicam medidas socioeducativas? A gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que está vigente no nosso ordenamento jurídico desde a década de 90. E junto a ele nós temos o SINASE, que é a lei que aplica a execução dessas medidas socioeducativas. Então, o que acontece? Hoje, quando é chamado de menor infrator, quando ele comete, um adolescente, ele comete um ato infracional, é aplicado a ele uma medida socioeducativa. E essa medida socioeducativa, ela é aplicada com base nas circunstâncias do ato, como ele foi praticado, e a gravidade daquela situação. Então, quando o juiz ele aplica essa medida, a gente tem duas possibilidades: medidas de meio aberto e medidas de meio fechado. Então, o ponto de reflexão que eu coloco é o seguinte: a gente quer neutralizar esses jovens, colocando esses jovens em internação, ou a gente quer reinserir esse jovem na sociedade? E eu vou tomar a liberdade de dizer que eu estou muito à vontade, Márcio, em falar sobre esse tema com você. Porque você, quando foi prefeito da nossa cidade, em São Vicente, nos deu a oportunidade de ver um gestor preocupado com o público vulnerável da cidade, que são as crianças e adolescentes. São aqueles que não têm culpa de estar inseridos na realidade que eles estão. Você trouxe o SER, você trouxe o projeto GEPOM. Eu vou até explicar. O SER era o Centro Educacional Recreativo. Um projeto de contraturno que ali a mãe pegava a criança na escola, deixava no projeto, a criança ali tinha aulas de dança, de música, de atividades criativas, atividades culturais, atividades cognitivas. E ela não passava aquele tempo ocioso, e essa mulher, a mãe, tinha a liberdade de estar trabalhando com a tranquilidade que seu filho está se desenvolvendo plenamente, de forma integral. A gente via as crianças na fase já de adolescência, inseridas num projeto onde eles recebiam todo o uniforme, tinha ali um cognitivo cívico para essas crianças. Eles eram levados a fazerem cursos também profissionalizantes dentro do projeto, e mais do que isso, eles tinham as suas carteiras registradas, inseridos ali no mercado, no cuidado da cidade, desenvolvendo um pertencimento àquela cidade, sendo parte dos espaços sociais e úteis da cidade. Eu queria ter a liberdade de, além dessas soluções de políticas públicas que a gente trouxe aqui, dizer que eu tive a experiência de estar nessa alíquota da população, viu, Ronald?
Eu sou mãe de 3 meninos e há quase 8 anos atrás eu fui contemplada no Minha Casa Minha Vida. Morei no bairro da Vila Ema de São Vicente, que naquele momento era o território mais vulnerável e mais violento da minha cidade, onde estava começando uma comunidade de ocupação. E ali, no meio de uma caça às bruxas, né, entre a polícia e o tráfico, nós ali, mães, nos vimos rendidas naquele ambiente, porque fomos removidas para aquele lugar. Até que um dia o meu filho, que estava com 8 anos, chegou para mim com um pino e falou assim: mãe, alguém perdeu a tampa da caneta. E aí eu olhei para uma colega que mora lá até hoje, a Suelen, e falei para ela: a gente precisa fazer alguma coisa. A gente vai perder os meninos para o tráfico. Nós nos juntamos com outras mães, nós começamos o projeto Amo Crianças da Vila Ema. E nós começamos a dar aula de leitura, cidadania, discipulado. Todos os dias da semana, as crianças tinham uma atividade. O meu filho teve a oportunidade de ser o primeiro bailarino do Balé Jovem morando no território mais violento da cidade de São Vicente. Meninos inseridos numa realidade violenta. No meio desse espaço-tempo, nós vimos morte de fuzil, mas os meninos se mantiveram lá. Deixa eu te pedir desculpa, de coração. Não vai dar tempo, e deixa eu te falar uma coisa. Eu sou parte dos 84% das pessoas que eram favoráveis à redução da pena. Pelo que eu estou percebendo aqui, pelo público que está aqui participando, eles têm mais uma ideologia partidária, ideológica de uma esquerda. E eu tenho uma outra ideologia, então eu achei muito legal assim, a gente poder conversar, convergir numa proposta. Para mim foi bem legal. E eu, por ser uma pessoa de um pensamento tão retrógrado, e hoje eu me considero, eu vi projetos brilhantes que os jovens podem fazer, eu gostaria que muitas pessoas pudessem rever os seus conceitos. Isso é uma coisa que me dói, porque eu poderia ter sido injusta com várias crianças, com vários adolescentes, porque 84% da população era favorável à redução da maioridade penal. E nós, grande maior parte da população, faz parte disso. E a gente já se pensou o quanto a gente poderia ser injusto com essas crianças, com esses adolescentes, essa juventude? E o que nós, essa população, está fazendo hoje para melhorar isso? E eu fico aqui com uma lei do Paulo Vieira que diz o seguinte: se é para buscar culpado, então que a gente busque solução. Bom, e agora chegou a hora do grupo Esperançar. Boa tarde, Márcio, tudo bem? É o seguinte, eu nasci no bairro do Taboão da Serra. Com 5 anos de idade, eu me mudei para o Capão Redondo, né? Então, praticamente, eu cresci os anos 90, né? Nessa época foi um bairro bem violento, né? Um dos bairros mais violentos da América Latina, né? Meu pai faleceu aos 21 anos por bebida alcoólica. Eu tinha uma irmã mais nova, né? E eu tomei aquilo para mim. E crescendo ali eu vi muitas coisas referente à violência entre os jovens. E eu cresci com o pensamento seguinte, Márcio: eu sempre vi a política como o maior inimigo da juventude, né? Porque se hoje eu estou aqui, eu não posso me citar como um exemplo, né? Muita gente tem costume de falar assim: nossa, mas você veio de lá, mas ninguém sabe realmente o que a gente passa. Você imagina, Márcio, eu vou contar a história de muitos jovens que eu vejo e como os jovens do nosso país se perdem. A mãe cria o filho sozinha, a maioria das vezes, principalmente em tempos passados. Isso eu até acho que está começando a mudar. Eu sou pai, eu posso dizer por isso. Mas muitos ali foram criados sem pais. A mãe tendo que trabalhar. Aí você imagina, quem educou essas pessoas? A escola. A escola tem um ensinamento falho. E eu posso dizer isso porque eu vejo que a escola não atrai os jovens. Aí você imagina, Márcio, em quem o jovem da periferia vai se espelhar? A mãe trabalha muito, fica cansada, chega em casa para dar o que comer para o filho pega meio período na escola e não usa o meio período, ele fica livre. Eu fui assim. Eu com 13 anos de idade, eu esperava minha mãe chegar em casa em cima de uma laje. E do decorrer do tempo, o que me salvou de verdade, assim, a encaixar, eu tive um tempo, assim, meio que rebelde, depois que meu pai morreu, mas o que me salvou foi a cultura, né? Eu vim da cultura específica do hip hop, mas eu conheço várias culturas.
nos nossos municípios, ONGs, cultura musical, que praticamente foi a que me formou e fez o que eu sou hoje, né? Então, a desestrutura familiar atinge muito os jovens, né? E isso é um decorrer o quê? O Estado tem que tomar conta disso. O Estado tem que entender que ele precisa ter uma economia boa, ele precisa dar um emprego bom, ele precisa estar assistindo essas crianças, né? Então, a gente cresceu muito o índice de mortalidade no nosso país. Em 2017, segundo o IPA, o Brasil foi o país mais homicida do mundo. E eu acho que esse assunto está muito desassistido, né, Vitor? Hoje a gente tem no Brasil um sistema carcerário com mais de 700 mil presos, né? Considerando aí tanto o sistema prisional quanto os sistemas socioeducativos de cada estado. Inclusive, é de conhecimento notório de todo mundo, né? A gente tem hoje uma situação de superlotação dos presídios. Então hoje existe um déficit, inclusive, de 300 mil vagas. Então muitos desses presos, eles estão em condições insalubres, eles estão em presídios superlotados, né? Uma realidade que precisa mudar, né? Por esses motivos, né, tanto o nosso sistema prisional quanto o nosso sistema socioeducativo terem esses problemas de ordens diversas, que a gente tem também, por consequência, índices de reincidência tão altos, né? Então, por exemplo, no sistema prisional a gente tem um índice de reincidência que passa dos 40%, enquanto no sistema socioeducativo a gente tem um índice de reincidência menor, é verdade, né? Mas ainda elevado, de 24%. Então essa é uma realidade que precisa mudar, porque inclusive muitos desses presos, mais de 50% deles, são presos que estão na condição de presos provisórios e também são jovens. Para ser mais exato, trazer um dado um pouco mais concreto do Ministério da Justiça, 55% dessa população carcerária é de jovens, que têm até 29 anos. Então o Estado precisa entrar aí com políticas públicas efetivas para mudar essa realidade, porque hoje nós temos, principalmente, né, entre esses presos, esses jovens, na maioria das vezes negros, pobres e moradores dos bairros mais pobres, moradores das periferias, em especial das grandes cidades, mas que é uma realidade do Brasil como um todo. Então o Estado ele precisa alterar essa realidade e entrar com política pública eficiente para mudar essa realidade e dar uma oportunidade melhor para os jovens. E assim, quando a gente fala em políticas públicas, a gente fala, obviamente, em solução. Política pública é solução. Por isso que a gente pensou na solução para os jovens que não entraram ainda na vida do crime e para os jovens que já estão dentro. Eu, Lara, vou falar para os jovens que já estão dentro. A gente pensou no novo aparelho de ressocialização, tá? Esse aparelho contaria com assistente social, psicólogos e oficinas de trabalho, para a gente conseguir, enquanto eles ainda estão lá retidos, né, ali da sociedade, eles conseguissem adquirir uma qualificação profissional e após isso, a gente tentar um incentivo fiscal para a contratação de ex-detentos, ou seja, eles já sairiam de lá com um certo conhecimento sobre a profissão que eles teriam através desse incentivo fiscal e a gente daria também um selinho para empresas como contribuição social, mostrando que aquela empresa ela devolve para a sociedade alguma coisa boa, algo bom. E isso tem crescido muito, né? Tanto é que a sustentabilidade hoje em dia é um tema também que é muito falado, justamente pelo benefício que traz, tá? Outra coisa que a gente também tinha pensado é o sistema de educação voltado para o trabalho. Isso também dentro ainda da penitenciária, enquanto eles ainda estão ou na penitenciária ou ali, né, na medida socioeducativa, tá? Como que seria financiado isso? Pelo SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. É como se fosse o SUS, só que do serviço social. E assim, a gente também tem que pensar, Márcio, que a gente está aqui no estado de São Paulo, mas quem está no Maranhão, quem está no Pará, não vive a mesma realidade que a gente vive, que os detentos daqui vivem. Então a gente tem que pensar no todo o território nacional e trabalhar cada área, cada região de uma forma específica e de uma forma diferenciada. Então essa educação que seria proporcionada dentro das penitenciárias ou dos locais ali onde ficam esses jovens, né, retidos da sociedade, o que é aquela região, qual que é o mercado de trabalho, qual que é a atuação. Porque aqui em São Paulo a gente tem um ramo, lá no Pará a gente vai ter outro. Então já preparar eles para esse ramo específico do Estado. Certo, Eber? É isso mesmo, mas nós não temos apenas jovens reclusos. E também temos que dizer como que vamos pagar isso. Além do SUAS, temos uma outra estratégia e eu já vou pedir para a Faria Lima não ficar nervosa, que ela será a nossa parceira. Vamos pegar 2% do Fundo de Reserva Internacional em dólares. Isso significa 7 bilhões de dólares, o que seria 42 bilhões de reais, para financiar o start de um Plano Nacional de Desenvolvimento para a Juventude. Bom, mas vamos lá. Além dessa questão de usar o Estado como assistencialista, nós também podemos pensar em um Estado que é
condutor, um Estado que investe e desenvolve. Temos algumas soluções prévias que já existem e que a gente precisa prestigiar, como alistamento civil. Em todo o território do Brasil temos prefeituras. Essas prefeituras podem contratar como em regime de jovem aprendiz e as pessoas ali, os jovens, né, a partir de uma bolsa de 500, 400 reais, terá seu primeiro emprego e dentro da prefeitura ele desenvolverá competências administrativas para o trabalho. Isso indicado com as empregadoras da região, ou seja, ele também vai poder sair da prefeitura já procurando um emprego ali diretamente. Pensando no desenvolvimento, eu vim da periferia, a gente sabe que muitas das pessoas que vêm da periferia é empreendedor, não por natureza, mas por necessidade. A gente faz R$1 virar 3. Eu posso citar 2 casos. Laboratório Fantasma do Emicida, que se desenvolveu, virou uma grande empresa e trouxe riqueza para o território da Zona Sul de São Paulo. Ou a Batalha da Aldeia, uma batalha de rap que começa como movimento cultural, depois vira uma empresa e novamente traz um desenvolvimento ali para a região de Barueri. A ideia é pegar um dinheiro e investir para que projetos voltados para a juventude possam ter dinheiro, mas um smart money, não só o dinheiro, mas também ali uma educação para profissionalizar esse negócio e assim o negócio cresça e venha o dinheiro para o território e aí o dinheiro vem inclusive para combater um dos principais problemas, que é a extrema miséria. Mas como não é só o trabalho, nós também pensamos na questão de assistentes sociais e psicólogos dentro da escola, na questão da família e também pensamos na segurança alimentar, um cartão no qual o jovem poderá gastar com os mercados que estarão licenciados dentro do próprio território, com foco também ali na agricultura familiar. Nosso grupo é o Grupo Esperançar e eu acredito que hoje a gente trouxe esperança para a juventude do Brasil. É isso. Bom, decisão final, 2 grupos, grandes apresentações, vamos ao nosso veredito. Meninos, meninas, cada vez que vai passando etapa, vai melhorando bastante o padrão da apresentação, cada vez com uma sofisticação intelectual, de expressão, truques, estratégias. Então a gente não pode deixar de elogiar, porque hoje foi muito bom, e todos até agora, é evidente, foi o melhor. Mas nós temos que julgar. Espera aí, só um pouquinho. Eu quero falar uma coisa aqui importante. Alô? Oi, é Telepizza? Grande, por favor. Eu quero margarita e 4 queijos, por favor. Tá, obrigado. Desculpem, viu? É que, lembrando da pizza, me lembrei. Quando a gente comendo uma pizza, calcula que ela venha super caprichada, super gostosa, extremamente bem apresentada, mas se eu encomendar uma pizza grande, tem que vir com 8 pedaços. Tem que vir com 8 pedaços. Se vier com 6 pedaços, as pessoas, naturalmente, por instinto, elas sequer vão avaliar o restante. De longe, eu acho que o grupo número 1 fez uma apresentação muito mais emocional, mais forte, no todo, muito mais tocante. Mas tem um detalhe que era importante. Isso aqui também é um jogo. Ele é um jogo de apresentação. E tem que encaixar no tempo. E, claro, vocês perceberam que o tempo não encaixou. Quando a última participante interferiu na penúltima, é porque percebeu que o tempo estava esgotando, faltavam alguns poucos segundos, e ela tentou, então foi um truque até correto, mas era uma apresentação tão bonita que ninguém teve coragem de interromper, né? Dá para fazer um filme só da apresentação. Nós consultamos o segundo grupo se eles concordariam, sem saber como é que tinha sido os últimos 2 minutos, em permitir que os últimos 2 minutos fossem aceitos. Mas é um jogo, eles não quiseram que os últimos 2 minutos fossem aceitos. Eles trabalharam com os 10, que eles tinham se preparado para os 10. E aí, analisando 10 contra 10, não há como você negar que o segundo grupo apresentou a pizza completa. Então, os nossos universitários hoje vão ficar com o grupo número 2, lamentando, porque de fato a apresentação do grupo número 1 foi muito boa, mas hoje os vencedores são o grupo número 2, que fez uma apresentação completa com a pizza de 8 pedaços. Sobre o desempenho do meu grupo, né, sobre a dinâmica, eu achei até boa. Eu, como líder, assim, eu não me encaixo muito bem nesse perfil, mas eu fiquei bem à vontade porque eles estavam bem preparados, assim, na minha opinião. Bem, vamos à segunda etapa. Como vocês sabem, ela é individual, mas nós vamos sortear aqui em 2 grupos, né? Então,
Lorraine, Bruna, Daniele, Ronald, vocês estão chamados aqui de volta para o palco. Os nomes agora vão aqui para a urna. Nós vamos sortear 2 e 2. Então, os primeiros 2 estarão à direita e os outros 2, então, naturalmente, estarão à esquerda, tá bom? Os primeiros 2, Daniele e Lorraine. Isso quer dizer que, necessariamente, então, o Ronald e a Bruna estarão no outro grupo. Vamos lá. Então, para essa fase do programa, nós temos que ter a ajuda aqui dos jurados, que são nossos amigos e foram convidados, 2 grandes especialistas do Brasil aqui, nessa área da fala, do debate, da política, de todas as questões que envolvem o debate de hoje. Portanto, vamos iniciar aqui. Meu amigo Jonas Donizete, ex-prefeito de Campinas, deputado federal, meu colega de partido, presidente do meu partido. Prazer em vê-lo aqui, Obrigado viu? pelo convite, Márcio. Por favor. Presidiu a Frente Nacional de Prefeitos, é uma pessoa com muita experiência, e trazer também o advogado, enfim, comentarista dos principais veículos de comunicação do Brasil. Quero chamar também aqui a Ruda Botelho, fazer parte aqui do nosso corpo de jurados. Alguém super amigo, muito obrigado. Prazer em tê-lo aqui, viu? Pela gentileza. Nós estamos aqui interpretando essa fase final. 4 concorrentes, 2 serão favoráveis por sorteio, 2 serão contrários à nova lei de improbidade. Mas a pergunta é, os atos errados têm que ser com dolo, sem dolo, enfim, se a culpa é suficiente para poder tratar de improbidade. Então, vamos chamar os nossos 4 participantes aqui da etapa final. Por favor, Daniele, Ronald, Lorraine e Bruna, por favor, podem entrar. O primeiro grupo sorteado vai ser a favor ou contra. É só o argumento, como vocês sabem, a análise é feita individualmente, pelo comportamento. Então, não é mais uma questão só de grupo. Mas então, o primeiro grupo favorável. O que você acha, Augusto? Tem alguma dica aí daquelas sensacionais para o júri? Enfim. Bom, primeiro, parabéns aos 4 por terem chegado aqui. Já é uma vitória. A dica que eu dou é que vocês vão tratar hoje de um tema que é jurídico. E direito, ao fim e ao cabo, é uma ciência. Então a gente pode achar, a gente pode ter uma preferência, a gente pode gostar ou não gostar, por exemplo, quem vai ser objeto dessa lei, quem vai estar sob julgamento, mas direito, volto a dizer, é uma ciência. Então, um conhecimento técnico sobre aquilo que vocês vão falar, ele é essencial. A gente pode ter um posicionamento, mas esse posicionamento ele sempre tem que vir após um conhecimento técnico, que direito, volto a dizer, é uma ciência. É isso aí. E aí, Jonas, é fácil isso aí? Bom, Márcio, primeiro eu quero te cumprimentar. Eu acho que é aquela chamada ideia fora da caixinha, né? Eu sei que você pensou nisso. A gente está vendo aqui jovens na nossa frente. Eu acho que isso é o ponto forte aqui desse programa, vamos dizer assim. Eu acho que a maior qualidade do debatedor é ele ser ele mesmo, é ele ser espontâneo. Se ele não é bravo e quer ficar bravo no debate, ele não vai se sair bem. E se ele é bravo e quiser ficar mais mansinho, ele também vai ter dificuldade. Então, sempre quando a gente vai falar sobre algo, se puder encaixar uma figura ilustrativa que clareia na cabeça das pessoas daquilo que você está falando, sobre uma injustiça, sobre um ponto forte de argumento, isso reforça muito os argumentos. Então, eu acho que essas são algumas dicas que eu gostaria de deixar para vocês e desejar boa sorte. Então, vamos agora aos debates. Nós vamos começar pela Daniele, aqui a ordem ficou então a Daniele, Ronald, Lorraine e Bruna. Vai ser assim, não é? Então, vamos lá. Primeira fala, 2 minutos. Daniele, você começa. Primeiro, eu quero agradecer o privilégio de poder comunicar e ser avaliada por vocês. Isso é muito importante para a minha carreira política. Segundo, eu acho que a nossa maior missão aqui é transparecer, é levar para as pessoas que estão nos assistindo o que é essa tal lei de probidade administrativa, que tem um nome enorme. E é importante a gente ter em mente, primeiro, para que ela foi criada, qual a função dela? É uma ferramenta de proteção para que aquele que assume a gestão da coisa pública, dos nossos recursos pagos com impostos, tenha uma diretriz, uma forma de como esse dinheiro deve ser gasto, onde deve ser empenhado e como essas contas devem ser apresentadas ao TCU. É importante também a gente colocar aqui que quando a gente diz que o agente público vai fazer a gestão desse dinheiro, a gente está falando do presidente, dos deputados, dos prefeitos, mas também estamos falando dos servidores das nossas cidades, do nosso estado. Essas pessoas comuns do seu dia a dia
também estão lá. E esse prefeito, se acaso for eleito, ou vereador, ou deputado, e não necessariamente ele é um advogado, operador do direito, não tem tanta familiaridade com o ordenamento jurídico. É importante que a gente entenda que essa pessoa está chegando a um mundo novo. Ele foi eleito pela população, expressa a vontade popular, mas não necessariamente conhece a norma. Eu sou a favor da nova legislação, porque ela permite a essas pessoas se familiarizarem e dar a elas ali o direito de errar, que é um direito humano. Por exemplo, sob essa gestão, cometer alguma falha. Quando essas prestações de contas forem postas, ele vai ter mais tempo com a nova legislação para se explicar, para se justificar e positivar que ele não fez isso com dolo. Olá, Donizete, Botelho, França. A gente está aqui para tocar num assunto delicado. A lei da improbidade é algo que foi votado há um tempo atrás, poucos dias atrás, e a gente tem um grande problema aqui no Brasil de diversos crimes que a gente tem contra a máquina pública, e a minha companheira aqui falou que a gente tem esse caso do dolo, onde a gente precisa respaldar o servidor público, até muitas vezes os políticos. Porém, a gente acabou de ver, a gente teve o vazamento dos Pandora Papers, e a gente pode trazer isso um pouco para a realidade do que acontece se a gente obriga ao dolo para a gente fazer com que a pessoa seja culpada. Então, o que acontece muitas vezes é que a gente não tem como provar, porque muitas vezes esse dinheiro vai para offshores, esses dinheiros eles têm um maquinário para que ele seja desviado. Então, como que juridicamente a gente vai conseguir provar que isso aconteceu, sendo que a gente de vez em quando tem muitas vezes a intenção? É sempre engraçado ver isso, porque aparentemente mostra que quando é do interesse de muitos, talvez seja um sinal para o povo de que algo não está certo. E eu, como sou do povo, acredito que a gente tem que ficar ligado com possíveis problemas que isso possa acarretar para a gente. Cumprimento a todos, para defender esse tema tão importante que hoje fala sobre o nosso país, que é a Lei de Improbidade Administrativa, que é a 14.230, foi votada este ano. É muito importante que a gente veja a visão do cidadão. Hoje, nós já estamos com um problema na classe política. O cidadão vê um político como uma forma muito ruim, porque influência da mídia. A mídia tem um fator de influência muito grande sobre isso, caracterizou como todos os políticos que não prestam, sendo que não é assim. A gente sabe, existem pessoas boas e ruins em qualquer segmento, seja na política, seja na medicina, no jurídico, qualquer lugar. Então isso já é um fator muito ruim. O que o cidadão espera dos agentes políticos? Ele espera uma moralidade, ele espera que a gente haja de forma moral perante o zelo com o recurso público. E aí, por que eu acho que a lei veio a benefício? Para parar esses pré-julgamentos do judiciário, que às vezes prejudica muito a classe política. Até porque eu tenho um exemplo pessoal, que às vezes eu via o secretário com o qual eu trabalhava, ele chegava e falava assim, olha, eu preciso que resolva isso, resolve isso. Eu não quero saber, faz isso acontecer. E aí a gente vê a preocupação do administrador público em resolver aquele problema do munícipe, do eleitor. E ele deixa a tarefa, não tem como ele acompanhar um processo licitatório, por exemplo. Não é atribuição dele. E aí ele tem intenção? Foi culpa dele? Foi. Então a lei veio nesse sentido de ver realmente os erros, parar com esse pré-julgamento, de sentenciar quem não tem que sentenciar, que teve realmente esse viés. Eu até vou permitir, se o senhor me deixar, eu queria usar o senhor prefeito como exemplo, que o TJ acabou de rejeitar uma ação de probidade promovida pelo Ministério Público. Graças a Deus, porque senão o senhor ia estar injustiçado. E com certeza, quando fizeram tudo isso, principalmente a mídia, o que ela fez? Ela fez um alarme. Ministério Público ataca, por Caixa 2, e aí realmente foi revertido. Parabéns, mostrou realmente a seriedade que é tratado o caso. Primeiro de tudo, eu quero dizer o que é improbidade, porque a nossa lei, ela não conceitua improbidade. A improbidade, ela não é uma mera ilegalidade, ela é uma ilegalidade qualificada por uma má-fé. E a lei de improbidade administrativa, no mês anterior, ela foi significativamente alterada, no sentido de que o ato ímprobo culposo, ele foi extirpado da nossa legislação, que estava previsto no artigo 10, que era o dano ao erário. E com o objetivo de quê? De evitar uma possível subjetividade do julgamento perante ou com o Ministério Público para entrar com uma ação civil pública ou mediante um julgamento do juiz. Porque
O dano pela improbidade, a gente pode perder o cargo público, a suspensão dos direitos políticos e o ressarcimento ao erário. A questão que eu coloco é, a partir do momento que você coloca numa legislação que a gente tem que comprovar um dolo específico, a gente institucionalizou uma prova diabólica, que é assim quase impossível de se você demonstrar. Se fosse na criminologia, a gente fazendo um link, isso chamaria de cifras negras, que são casos que não chegam ao Poder Judiciário, que não se investiga. E foi a mesma coisa, como que o Ministério Público vai comprovar um dolo específico para entrar com uma ação civil pública por ato de improbidade? É quase que impossível. Então a gente está institucionalizando que o poder público ele possa errar de uma maneira grosseira, que não é o que está previsto no artigo 28 da LINDB, que lá diz que o erro grosseiro tem que ser sim indenizado, tem que ser sim questionado. Então a questão que eu coloco é, até quando a gente vai ficar vivendo, vai ser dirigidos por políticos que não tenham capacidade técnica. Ainda bem que eu trouxe aqui os dois melhores para julgar vocês, porque eu sei que é difícil e aí a tarefa é para eles agora, tá bom? Muito obrigado. E aí, Jonas, o que você achou? Márcio, olha, eu realmente fiquei surpreso, acho que foram bem, né? Se prepararam. É claro que é um tema que quem é escolhido para atacar, ele tem uma facilidade maior de argumentação do que quem foi escolhido para defender. Então, eu vou tirar como critério aqui, um critério pessoal para o julgamento, eu vou escolher o melhor que defendeu e o melhor que atacou. Eu acho que a Daniele, ela foi bem, ela discorreu sobre o assunto, mas ela não teve tanta veemência quanto a Lohane, que defendeu também a nova lei. Eu acho que a Lohane, ela em dois momentos, ela se destacou. Um momento que ela deu, mais até do que quando ela mostrou minha foto, que eu achei que foi assim, bastante perspicaz da parte dela, mas quando ela deu o exemplo pessoal dela, né? Que quem trabalhou no serviço público sabe que muitas vezes acontece isso realmente. Eu acho que o Ronald, ele caiu muito no lugar comum, né? De poder querer ter uma identificação com o povo, né? Eu acho que o povo, eu acho que é uma coisa assim, muito às vezes usada e desgastada em argumentações. A apresentação do Rony cheia de conteúdo. A Bruna se destacou mais do que o Ronald. É isso aí, pessoal. E aí vamos ver Augusto. Augusto, você concorda com o Jonas? O primeiro, o tema não é nada fácil. Não é fácil. Não é nada fácil. Foi uma discussão acalorada com a aprovação da lei. Eu mesmo comentei em diversos veículos de comunicação, fui chamado a comentar, escrevi artigos, porque não é um tema fácil, até porque, um pouco na linha do que eu falei, é um tema que muitas vezes ele é tratado com superficialidade, justamente por envolver uma emoção e esse lugar comum que muitas vezes acontece de dizer todo político é corrupto, essa criminalização da política hoje em dia é um perigo. Com relação aos participantes, eu não vou dizer que eu vou divergir do meu amigo Jonas, mas eu gostei, começando aqui pela Daniele, eu gostei da Daniele porque primeiro ela explica o que é a improbidade, o que é a lei da improbidade, o que está acontecendo com ela atualmente. Eu achei que ela contextualizou muito bem o momento que a gente está passando. Eu concordo que faltou dela um pouquinho de... contundência, animação, ela estava um pouco ali, eu não vou dizer apática, mas faltou ali uma palavra a mais, um tom a mais, estava um pouco num tom único. Retilínea, assim. Retilínea. Mas ainda assim eu achei que o conteúdo do que ela falou me agradou bastante. Também concordo com você em relação ao Ronald. O Ronald, ele confundiu improbidade com crime, né? Ele trouxe aqui realmente informações e chavões que às vezes são verdade, mas não deixam de ser mantras relacionados à necessária e importante combate à criminalidade, inclusive à corrupção, aí que envolve cofres públicos e tudo mais, mas isso é diferente de improbidade, né? Então eu acho que faltou um pouco aí aquilo que eu disse que é a parte técnica, efetivamente, do que consiste e o que houve de alteração específica na lei de improbidade. A Lohane, eu gostei da postura dela, eu acho que ela se posicionou muito bem.
ela tem uma fala, vamos dizer assim, uma forma de falar gostosa de ouvir, né? Uma entonação boa, acho que ela se porta muito bem ali no local, contextualizou, coisa que é essencial, seguiu tua dica, contextualizou, usou um exemplo que eu acho muito importante. Eu gostei. Vocês estão percebendo que eu estou chegando numa dúvida aqui, né? Tô vendo. Já chegou? Eu estou chegando numa dúvida. E a Bruna, por mais... Eu achei que ela foi bem, porque ela finalizou bem. Houve uma certa irregularidade na fala, entre os 2 minutos ali teve um certo momento que eu acho que ela se perdeu um pouquinho, mas ela finalizou bem. Por isso que eu tô com uma dúvida. Se fosse para escolher, eu deixaria a Dani, o Ronald eu não deixaria. Agora, entre a Lohane e a Bruna, tá aí a minha dúvida, porque eu gostei da postura, eu acho que da Lohane, eu acho que ela, ao contextualizar e trazer um exemplo, ela foi bem, mas também a Bruna não foi mal. Eu tô em dúvida entre essas duas. Então eu realmente tô aqui numa sinuca de bico. Então, Daniele, Bruna e Lohane. Eu acho que o exemplo que a Lohane deu, enfim, de fato, foi bacana ter tirado da cartola essa história do exemplo. A gente falou sobre isso, traduz um fato concreto, tem que ter rapidez, porque tudo isso foi feito em poucos minutos, né? Então, Lohane estaria entre aquelas preservadas, né? Aí ficamos entre Daniele e Bruna. Acho que as duas foram realmente muito bem. Daria para poder ficar em qualquer uma. Acho que pequenas diferenças e talvez aí pelos argumentos finais. Até porque talvez a gente tenha um pouco embutido na gente o fato de que nós, de maneira, nós éramos favoráveis à história da própria criação da lei, né? De uma alteração nessa lei em função de tudo que cada um de nós passou e quem advogou para que as pessoas, enfim. Agradeço a cada um de vocês e vamos chamar os participantes para comunicar. Gente, primeiro, parabéns mesmo, porque o tema é super difícil. Quando me disseram que era esse o tema, eu falei, coitados, porque além de tudo, falar de propriedade administrativa em 2 minutos, eu sairia correndo, para ser bem sincero, porque é ingrato. Óbvio que eu tenho a minha posição sobre a lei, eu no momento de analisar o que vocês falaram e a posição de vocês, eu deixei o meu posicionamento completamente de lado, porque neste momento ele não vale nada, né? Mas a gente teve aqui uma dificuldade enorme, eu não sei nem se a gente pode falar, mas eu vou contar um bastidor aqui. A gente teve uma divergência, houve aqui uma divergência de quem fica e quem sai, porque realmente eu acho que houve pontos nos 4 aqui, houve pontos muito positivos, houve pontos que precisam ser melhorados. A primeira coisa que falam pra gente é, estourar o tempo não é bom. E você tem que resumir a ideia dentro daquele tempo. Outra coisa, que é um sentimento que vocês podem já estar vivendo. Puxa, eu podia ter falado aquilo, não falei. Né? É ou não é? Puxa, eu não devia ter dito, ou devia ter dito aquilo outro diferente. Quando a gente sai de um debate, a autoanálise, ela é muito forte. Vão ficar aqui conosco para o final, para as últimas etapas, né? Quero agradecer muito a eles por essa gentileza. Vão ficar Lohane e Daniela. Então, parabéns aí pela escolha. Eu não concordo com a minha eliminação, porque da única técnica ali quem falou foi eu. E eu saí dali com a certeza de que a Bruna era a melhor apresentação. Não gostei do meu discurso, acho que não consegui entregar o que os jurados pediram, nem o que era esperado. Mas acontece. Eu não fiquei contente com a manutenção da Lorraine na competição. Eu acredito que ela tá, cada debate que ela sobrevive, ela fica mais forte. Isso, pra mim, estrategicamente é péssimo. Olha, eram pessoas que eu tinha na minha conta que nós íamos para a final com eles, né? Ronald e Bruna. Mas você sabe também, todos vocês que estão assistindo, que lá para frente cada um de vocês pode trazer de volta alguém na repescagem lá no último dia, porque a internet vai mandar em todo mundo, né?